vamos à palavra de Deus, que é um momento sublime, glorioso. Abramos as nossas Bíblias, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu li os textos dos versículos de números 1 até o de número 14, na palavra do Senhor, texto muito especial, muito maravilhoso. E neste momento eu quero reprisar a leitura do versículo de número 7 apenas, e depois transcorreremos, vamos compartilhando outros textos nessa sessão tão preciosa desses primeiros 14 versículos. Glória a Deus. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, na tradução Almeida Revista e Corrigida, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Nova versão internacional da Bíblia diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, na atualizada de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Na corrigida diz moderação e na atualizada diz prudência. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, é o mesmo sentido, mas isso amplia o nosso entendimento. Meus amados, tem uma palavra do Senhor que veio ao meu coração para compartilhar convosco hoje. O tema dessa mensagem é uma palavra para encorajar a fé e o ânimo. Quantos recebem esta palavra de Deus? Encorajamento, uma palavra para encorajar sua fé, para encorajar o seu ânimo. Glória a Deus. Então é uma palavra de consolação, com certeza. Glória a Jesus. Meus amados, a título de uma brevíssima introdução, é importante que a gente fale um pouco sobre essa abençoada carta. Nós estamos aqui em uma das cartas pastorais, são cartas preciosíssimas que sempre o Espírito Santo nos recomenda voltar a elas em busca de inspiração e também de mais luz na nossa caminhada. Paulo escreve essa carta no fim do seu ministério, a gente vai observar, e praticamente às vésperas do seu martírio lá em Roma. É um momento muito crucial na vida do apóstolo, mas ao mesmo tempo muito inspirador. Esta epístola, ela traz sobretudo ainda os últimos registros, as últimas palavras do apóstolo. É uma carta muito pessoal dentre essas cartas pastorais. E nessa epístola, o apóstolo Paulo, ele vai aqui falar das coisas mais urgentes no tocante à sua própria vida, ao ministério de Timóteo e também à igreja do Senhor. São coisas muito preciosas, são palavras de encorajamento, são recomendações, conselhos que até hoje estão ecoando por toda a cristandade. E aqui o apóstolo vai fazer um apelo a Timóteo, porque Timóteo estava no pastoreio de uma grande igreja, embora fosse um jovem pastor, e ele precisava de conselho. E o principal conselho do apóstolo, nós vamos ver aqui no bojo dessa sessão de 14 versículos. Ele encoraja o Timóteo, aquele jovem obreiro, para que ele preservasse intacta a mensagem do Evangelho. Outra tradução, conservasse o modelo das sãs palavras. Outra tradução diz o modelo da sã doutrina. Ele disse: olha, Timóteo, tenha cuidado, conserve intacta a mensagem do Evangelho de Jesus, e ao mesmo tempo se mantenha firme, Timóteo, porque havia, irmãos, uma oposição ferrenha. A gente sabe, irmãos, que na caminhada, na nossa jornada de fé, a oposição sempre foi muito presente, e às vezes a gente quer estranhar essa realidade, mas isso faz parte da história da igreja em todo o tempo. Paulo lidou com isso, Timóteo lidou com isso, os apóstolos lidaram com isso, os nossos pais lidaram com isso, desde que igreja é igreja, na verdade, desde o tabernáculo no deserto, desde a caminhada do templo lá em Jerusalém, em toda a época, o próprio Cristo lidou com essa instrumentalidade de oposição, muitas vezes maligna, muitas vezes através
das próprias pessoas que fazem parte da comunidade de fé. Isso é muito presente e a gente às vezes estranha, é difícil lidar com isso, mas é uma verdade. E aqui o apóstolo, nessa carta, ele quer nos fazer entender, para a nossa melhor compreensão, irmãos, eu julguei importante trazer, pelo menos resumidamente aqui um pouco, a realidade que o apóstolo Paulo se encontrava na época e que também Timóteo encontrava-se naquele momento. A realidade de Timóteo, eu discorro um pouquinho mais, a gente vai acompanhar um pouco, ele acompanha Paulo na sua segunda e na sua terceira viagem missionária, e nessa ocasião, em que ele recebe esse conselho, Timóteo, apesar de um jovem obreiro, ele pastoreava a igreja de Éfeso, e era uma grande igreja, capital da Ásia Menor, e Timóteo, nós vamos encontrar ali no texto de 1 Timóteo 5,23, era um jovem tímido, e a Bíblia diz que ele tinha frequentes enfermidades. Paulo disse, olha, é melhor você tomar um pouco de vinho para poder ajudar nesse tratamento. Então era uma pessoa que tinha algumas comorbidades, falando do termo hoje, né? Pós-pandêmico e ainda um pouco nessa pandemia. Mas o que eu acho incrível é que apesar de aquele jovem pastor ter algumas dificuldades na sua saúde, algumas comorbidades, algumas enfermidades frequentes, isso não o impedia de fazer a obra do Senhor e responder o chamado do ministério. Eu louvo muito a Deus, porque a gente sabe que alguns irmãos e irmãs têm dificuldades com a saúde, têm alguns problemas, têm algumas limitações até, mas eles não param de fazer a obra do Senhor. E tem gente que está com check-up em dia, faz todo dia, tira pressão todo dia, para onde vai com um aparelho de pressão, e é mapa para todo lado, mas é uma preguiça que não tem fim, não quer nada com a obra de Deus, ainda arranja uma desculpa. Mas Timóteo tinha enfermidades frequentes, mas estava lá e Paulo disse assim, reaviva o teu dom e vai em frente. Eu não vou nem pedir para os irmãos dizer isso, porque pode os irmãos não entender, né? Vai em frente com doença e tudo, porque às vezes a doença limita. Mas Timóteo tinha algumas limitações. Paulo diz, as tuas enfermidades são frequentes. Como naquela época era difícil detectar gastrite, úlcera gástrica, né? Refluxo. Eu não sei o que é que Timóteo tinha. Eu sei que era alguma coisa relacionada com, né, ao intestino, provavelmente. Mas, irmãos, a realidade, que além dessas coisas, que talvez fosse limitação para ele, Timóteo, a gente observa que ele tinha um grande desafio à frente daquela igreja. A realidade naquela comunidade cristã era por demais pesada. Ele tinha que estar num campo minado pelas heresias, sem falar das perseguições constantes, heresias também disseminadas, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora, os falsos mestres, enfim, meus irmãos, gigantescas lutas espirituais. Quem está na obra do Senhor, quem está fazendo a obra do Senhor, principalmente no pastoreio da igreja do Senhor, e não admitir que essas lutas são uma realidade, que elas existem, e pensar que vai estar no céu de brigadeiro, você está completamente equivocado. A luta existe, o conflito existe, a batalha é real, mas maior o que está conosco do que o que está combatendo contra a igreja. Timóteo estava sofrendo esse tipo de pressão, meus irmãos. A influência perniciosa das falsas doutrinas era uma realidade, e ele, diante da oposição à sua liderança, porque, meus irmãos, quem está fazendo a obra do Senhor, eu aqui tenho muitos dos meus pastores, eu digo meus porque são meus cooperadores, cooperam conosco, o rebanho é muito grande e eu não pastoreio sozinho. Então temos aqui vários pastores, dirigentes de congregações, e eles sabem que isso é uma realidade. É uma realidade, meus irmãos. A perseguição, a oposição, a liderança. Isso sempre existiu e parece que vai existir. Enquanto a igreja estiver aqui ainda e não tiver sido arrebatada, vamos ter que lidar com essas coisas. Então muitos crentes naquela época estavam abandonando a fé, como parece que no nosso tempo também isso é uma realidade. Segundo as últimas pesquisas, hoje nós temos mais pessoas desigrejadas do que o número completo total de membros da Assembleia de Deus no Brasil.
Há 3, 4 anos atrás eram 7 milhões. Hoje já passam de 15 milhões. O número seguramente já é maior do que o número de membros. Eu estou falando da Assembleia de Deus, estou falando do nosso ministério. Meus irmãos, isso é a realidade. O problema não era somente isso, é que alguns irmãos estavam assombrados, temerosos, com medo da realidade. Muitos estavam sendo presos, muitos estavam sendo executados, espoliados dos seus bens, e isso assustava realmente, assustava. E o pastor Timóteo parecia que estava um tanto quanto cansado, temeroso de tudo aquilo que estava acontecendo, e o seu espírito estava ali um tanto quanto abatido, quem sabe declinando um pouco naquela situação. E é nesse momento que o apóstolo Paulo, quando Timóteo enfrentava aquela perseguição, aquelas lutas tremendas, além da sua juventude, ainda contava contra ele, combatia contra ele o fato dele estar em comunhão com Paulo, ser associado ao ministério de Paulo, e as críticas eram muito grandes, tanto a Paulo quanto a Timóteo, não só pelos crentes, mas quanto também pelos incrédulos. Meus irmãos, se naquela época, que não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Zap, nem Zip, nem Zop, não tinha Twitter, não tinha áudio, não tinha internet, já tinha gente deixando a fé, abandonando a igreja. Você imagine hoje, um irmão que é crítico, ele simplesmente não gosta do pregador que pregou aqui. Se não gostei, aí ele vai no Instagram e detona. Ele não gostou porque o som, não gostei do telão, isso é o mundo, isso é do inferno. Aí detona todo mundo. Aí, se eu for endoidar com esse tipo de crente, eu vou parar com a obra de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus diz simplesmente assim para mim: vai em frente, deixa o fariseu falar. Agora tem uns fariseuzinhos desses que a gente vai sabendo, né? Faz igual a Paulo, nota o nome dele, nota esses camaradas aí e chama. Tem uns que a gente tem que entregar mesmo a Satanás, para Jesus ter misericórdia do resto. São terríveis, são cruéis, línguas ferinas. Eles usam a internet e detonam. Ele não conhece o pregador, ele não esteve presente, ele pega um textinho desse tamanho, conversando com o pastor Zé Carlos, pastor Antônio Carlos. Ele diz assim: pastor Antônio, que tempo difícil. Estou quase decidido tirar os cultos online. Por que, meu pastor? Porque as pessoas parecem que estão de plantão. Aí pega uma frase que o pastor está falando, às vezes na empolgação do espírito, corta um pedaço, edita e bota num tal de TikTok, que é um ping-pong terrível. E aí não tem mais quem segure. Mas o que o pastor estava falando, na realidade, está descontextualizado. Então a coisa continua, a perseguição parece tão grande, que parece que quer nos pressionar para poder tirar o culto online, acabar com a igreja. Porque, meus irmãos, quantos irmãos não puderam voltar? Essa igreja batizou quase 2.000 pessoas quando as portas estavam fechadas, porque os nossos pastores estavam fazendo os cultos online, atendendo virtualmente, visitando virtualmente, amparando, aconselhando. Sim ou não, meus irmãos? Mas o capeta não está satisfeito com isso, porque ele faz oposição à obra do Senhor. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que vai dizer, com o que está falando, com o que está pregando. Se eu contar aqui uma experiência que aconteceu em qualquer outro lugar, eu preciso ser muito fiel ao que eu estou dizendo, porque tem gente de lá ouvindo. Foi assim mesmo, não foi assim não. Mas tem pessoas que são cruéis, eles sempre existiram. Pastor, é agora aqui em Fortaleza, meus irmãos no Brasil todo. Hoje eu conversava com o pastor Lúcio França, meu amigo, pastor lá do Amapá, conversava com o pastor Edival lá na Bahia, um pouquinho a gente ficou trocando algumas ideias. Meus irmãos, é a mesma realidade. A juventude de Timóteo associada
com a comunhão que ele tinha e ao ministério de Paulo, os irmãos podem imaginar. Isso é um pouco da realidade de Timóteo, eu não podia nem demorar desse tanto, mas vamos à realidade do apóstolo Paulo mais rápido aqui. Ele estava preso em Roma, era o segundo encarceramento dele, havia sido condenado porque era seguidor de Jesus de Nazaré, estava numa prisão fria. Os irmãos que leem a palavra, estudam, aqui temos muitos professores da palavra, pregadores, sabe que era um inverno complicado, gelado, e lá estava Paulo separado de tudo e de todos, uma solidão tremenda. E a Bíblia diz lá, nessa mesma carta de 2 Timóteo 4 e 6, que ele já sabia que a hora estava chegando e logo ele seria executado. Paulo já sabia. Mas, irmãos, sabe o que é que me chama muita atenção? Ali estava um homem cheio de fé, um amor imortal pela obra de Deus, uma esperança, parece assim, acesa, uma tenacidade tremenda, uma visão profunda do reino de Deus. Paulo estava nessa situação, mas apesar de ele lidar com aqueles dramas amargos ali, dos momentos finais do seu ministério e da sua vida, lá estava um Paulo lidando, cheio de fé, contra a solidão, contra o abandono, traição, a ingratidão. Circunstâncias tão adversas, irmãos, não impediram o apóstolo Paulo de, cheio do Espírito Santo, transmitir uma mensagem de Deus, meus irmãos, não somente a Timóteo, mas para toda a igreja do Senhor naquela época. E aqui nós temos duas realidades distintas, duas realidades pessoais mesmo distintas, separadas pelas circunstâncias, mas unidas por um só propósito. Um só propósito: manter a chama acesa do Evangelho de Jesus, manter acesa a chama da fé e a pureza do Evangelho de Cristo, conservar aqui o modelo da sã doutrina para as futuras gerações. Oh, glória a Deus! E nesse sentido, Paulo vai transmitir a Timóteo uma palavra de incentivo e encorajamento em tempos de crise. E é exatamente isso que fala o tema da mensagem de hoje, uma palavra de encorajamento, a fé e o ânimo. Glória a Deus. E eu vou tratar desses dois aspectos. O primeiro deles só são esses dois pontos que eu quero distinguir. Primeiro, uma palavra de incentivo e encorajamento em tempos de crise. E se der tempo, eu compartilho com os irmãos em seguida que o apóstolo vai fazer aqui algumas recomendações úteis para que Timóteo pudesse conservar o modelo da sã doutrina, prosseguir na fé e dar continuidade à obra que Deus havia lhe confiado. E aí nós teremos os versículos 8 até o 14. Mas vamos aqui ao nosso primeiro ponto, e eu acredito que nós ficaremos apenas nesse. Uma palavra de incentivo e encorajamento em tempos de crise. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 5. Meus irmãos e minhas irmãs, nas palavras do texto de 2 Timóteo 1 a 7, agora, ampliando mais dois versículos, Paulo faz 3 apelos. Eu diria apelos extraordinários, visando encorajar a fé e o ânimo de Timóteo em tempo de crise. Então vamos aqui ao primeiro apelo. Você está com a Bíblia? Abre aí no capítulo 1, vamos acompanhar. Ele agora esse apelo é para encorajar a fé de Timóteo, encorajar o ânimo naquele tempo de crise. Era crise por quê? Era crise porque tinha perseguição, era crise porque tinha desunião, era crise porque o inimigo combatia firmemente a unidade, a comunhão da igreja do Senhor. Era crise porque um jovem obreiro estava à frente daquela congregação e ele estava lidando com a oposição pesada, ferrenha. Então vamos aqui a esses três apelos, e nós vamos começar aqui falando sobre eles. Primeiro, lembre-se dos fundamentos da sua fé. Paulo diz: Timóteo, lembre-se dos fundamentos da fé. Veja o versículo de número 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. E nós vamos nesses primeiros 5 versículos falar sobre esses fundamentos. Irmãos, aqui estão as raízes profundas as quais Paulo está falando. Essas raízes, esses fundamentos se firmam em Deus.
Veja o que diz o texto. Ele está falando a vontade de Deus e a promessa de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. E o versículo 2, ele vai falar de graça e vai falar da misericórdia e da paz de Deus. O versículo 2 diz: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está falando de graça, meus irmãos. Graça que nada mais é do que a misericórdia amorosa do Senhor, que toca a profundeza da nossa alma e transforma todo o nosso âmago. Isso é graça. Sabe por que você está aqui? Por causa da graça. Você não estava nem muito bem de saúde para vir, mas a graça de Deus te proporcionou estar aqui. E essa graça te basta. Glória a Deus. Pastor, mas os espinhos são tremendos, mas a graça te basta. A luta é grande, mas a graça é suficiente para te conduzir, para te fortalecer, para te colocar de pé. Glória a Deus. Mas Paulo ainda continua falando e lembrando dos fundamentos da fé. Veja o que é que ele vai lembrando a Timóteo. Aí vem o versículo 3, e Paulo aqui fala dos amigos e dos companheiros. Ele fala dos amigos e dos companheiros como uma dádiva de Deus. E aí termina o versículo 3 relembrando do fundamento da oração. Veja o que é que ele diz: dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como serviram meus antepassados. Ele fala dos companheiros. Ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, não é assim? Noite e dia em minhas orações. Por isso que nós colocamos aqui que o primeiro apelo, Paulo quer lembrar Timóteo: lembre-se dos fundamentos da sua fé. Eu vou encorajar a sua fé e o seu ânimo. Então eu quero que você traga isso à lembrança. Agora veja o versículo de número 5, porque Paulo agora vai fazer com que Timóteo lembre. Meus irmãos, no meio da luta, da oposição ferrenha de Satanás, muitas vezes, as pressões da vida, às vezes nós temos uma tendência de nos esquecer de algumas coisas. E aqui Paulo disse assim: lembre-se, Timóteo. E ele vai lembrar Timóteo: você se lembra como foi que a fé veio ao seu coração? Veja o versículo 5: recordo-me da sua fé não fingida. Olha o depoimento de Paulo: da sua fé não fingida, que habitou primeiro em sua avó. Irmãos, dificilmente a Bíblia faz a menção do nome da mãe. Imagine aqui da avó, Lóide, e em sua mãe Eunice. Paulo diz assim: eu estou convencido que a fé que habitou na sua avó e na sua mãe também habita em você, Timóteo. Em outras palavras, o apóstolo estava dizendo assim: Timóteo, eu queria que você lembrasse, lembre-se da fé da sua avó, lembre-se da sua mãe Eunice, porque Timóteo, irmão, estava abatido, estava desencorajado. E quem nunca ficou assim, né, irmãos? Aí Paulo disse assim: Timóteo, você, sabe o que eu estou me lembrando agora? Eu lembro-me quando eu impus as mãos sobre você e nós oramos para que você recebesse os dons que estão em você. Versículo 5. Aí, meus irmãos, lembre-se dos fundamentos. Esse é o primeiro apelo. Segundo apelo, para encorajar a fé e o ânimo de Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Oh, meus irmãos, glória a Deus, mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu. 2 Timóteo 1,6. Então Paulo agora vai encorajar o jovem pastor Timóteo para reacender o dom que o Senhor lhe havia dado. Ele diz: pela imposição das mãos do apóstolo. Veja o que diz o versículo 6: por esta razão, olha o que ele está fazendo, está lembrando ainda. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha. Veja que não é alguém que vai fazer isso, que vai acender. Hoje tem muita gente querendo acender fogo e a chama no coração dos outros, não vai conseguir. Ela crepita por pouco tempo, depois não vai funcionar. Paulo diz assim: por esta razão, Timóteo, ou seja, por causa do dom, desse momento que você está passando, eu quero tornar a lembrar você que mantenha, é você que vai manter viva a chama de quem, irmão? Do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1,6. Então, meus irmãos, a verdade, todos nós aqui, nós somos assembleanos de carteirinha,
E nós somos criados no avivamento. Irmão, vai ter um culto de avivamento, vai ter o culto da vitória, o culto da libertação. E Deus nos guarde se não tivéssemos avivamentos, se não fossem os avivamentos. A igreja nasceu, os grandes avivamentos da história, foi a igreja orando, foi o Pentecoste em manifestação, em abolição. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. E este avivamento nunca pode cessar, porque essa chama se apagar, meus irmãos, a igreja para. Nós paramos. Então a verdade é que ninguém pode acender, sabe, irmãos, o avivar, o dom, aquele fogo, aquela tocha, aquela sarça que foi acesa no nosso coração. Ninguém pode fazer isso do jeito que você faria. Do jeito que você faria. Você pode abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tem um versículo precioso, coincidentemente a mesma referência, 1:6, que diz assim: tenham por certo isto mesmo, Paulo falando, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Outras pessoas podem avivar a sua chama. É aquele culto maravilhoso, e Jesus está batizando com o Espírito Santo, e Ele continua batizando com o Espírito Santo. É aquele momento da oração, Deus está usando o pregador, e os irmãos vêm à frente, coisa maravilhosa. Quem não se alegrou ainda, irmãos, num tempo de avivamento, num culto festivo, a glória de Deus descendo, o pregador incendiado com alegria, inspirado por Deus. Meus irmãos, é maravilha, louvores lindos, e aquilo aviva a gente ou não aviva, meus irmãos? A gente se encoraja, se renova, restaura o ânimo, a fé, e volta para casa assim, super animado. Mas, meus irmãos, quando a gente chega em casa, tem irmão que não dá tempo nem chegar em casa, já está discutindo com a mulher. E a chama, irmão, que está... Antes de chegar em casa, você já está atribulado. Mas ore ao Senhor, para que você possa acender a chama em si mesmo. Quem é santuário, templo e morada do Espírito Santo? Esta chama foi acesa em você. Assim como o holocausto contínuo era oferecido ao Senhor, toda manhã e todo final da tarde, a chama precisa ser alimentada. É azeite puro batido de oliveira, e esse azeite só bate, só esprensa no lagar da oração, diz o Espírito Santo. Coloca azeite na lâmpada todo dia, pela manhã e à noite. É um holocausto contínuo, irmãos, ao Senhor. É uma simbologia maravilhosa. Eu me lembro que preguei um tempo aqui uma mensagem que o título era o holocausto contínuo. Então faça o que for preciso para permanecer aceso, com o coração aceso para Deus. Pastor, pois então eu vou subir o monte da Sabiaguaba. Não vai adiantar muito se a vidinha não estiver com Jesus. Você vai passar a noite pinotando, matando muriçoca, vendo profecia, e vai voltar mais seco do que foi. Sabe, meus irmãos, quem se lembra de Romanos capítulo 12, versículo 11? Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Mas o texto começa como? No zelo não sejam remissos. Sede como? Fervorosos no Espírito. Glória a Deus. Irmãos, e aqui tem alguma coisa que me chamou muita atenção, porque havia uma chama de um dom que tinha sido ministrado a Timóteo. Paulo disse que pela imposição das mãos foi algo que Deus trouxe como palavra profética, e o dom de Deus começou a agir no coração de Timóteo. Você acha que um menino tinha condições, competência para assumir uma igreja do porte de Éfeso, se o Senhor não lhe desse dons? Aí observe, meus irmãos, Paulo diz: Timóteo, você precisa reacender aquele dom que você recebeu. Sopra aí suavemente. Eu estendo as mãos assim para a igreja, como já tem estendido para mim neste dia. Diz: Senhor, me ajude a soprar essa chama, a reacender esses dons, porque cada um tem de Deus o seu próprio dom. Glória a Deus.
Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Meus irmãos, é claro. E desde que eu comecei a meditar nessa mensagem, eu disse, mas Senhor, que dom era esse? É uma curiosidade muito grande. Reacende o dom que está em ti, aviva o dom que está em ti. Mas qual era o dom que estava em Timóteo? Qual era o dom, né? Seria alguma forma especial de falar? Seria, por exemplo, assim, um dom profético? Ou quem sabe, uma habilidade assim maravilhosa para interpretar a palavra de Deus, para ensinar? Porque a uns Deus tem dado essa habilidade. Tem irmãos que Deus dá uma habilidade diversa, meus irmãos. Eu conheci um irmão quando pastoreava a congregação de Grande Portugal, muitos anos. Deus tinha dado, ele não era um pregador, era um homem leigo nas escrituras. Mas Deus dava a ele uma graça para fazer apelo, irmão. Então, no culto que a gente estava, que o irmão estava, ninguém queria fazer apelo. Não, chama o irmão, pelo amor de Deus. Deus dá o dom a ele. Eu disse, irmãos, então vamos convidar o irmão fulano agora para trazer uma palavra de apelo. Meus irmãos, ouvimos a santa palavra de Deus. Deus usou o seu servo de uma forma muito maravilhosa. E às vezes não sabia nem dizer a mensagem. Mas você, meu amigo, ouviu esta palavra. Ela está soando no seu coração, que eu estou sabendo. O Espírito Santo não mente. Sinta o toque desta palavra. Você vai resistir? O teu coração não vai resistir. Esta palavra esmiuça bem. Saia do seu lugar agora. Meu irmão, não dava 15 minutos. O que tinha de incrédulo, eu aceitava Jesus, eu saía. Aonde eu ia, o irmão fulano vai para fazer o apelo. Mas Deus dava aquela graça. Já tem irmãos que dizem, irmão, vamos orar porque Jesus vai curar. Sim, irmão, o irmão orou e Jesus curou. Sim, mas não é todos que receberam esse dom. Então o Senhor dá a cada um conforme a medida da fé e como Ele quer. Glória a Deus. Eu estava pensando, mas qual era o dom que Timóteo recebeu? Era um dom assim de autoridade ou habilidade para liderar uma congregação? Presumo que sim. Porque um jovem obreiro substitui Paulo, falar com o obreiro da equipe ministerial de Paulo, quando tinha muitos mestres e anciãos na igreja. E aí eu comecei a meditar na palavra, e a gente vai montando assim um quebra-cabeça e analisando ali os textos, por exemplo, de 1 Timóteo 4:12, quando Paulo diz assim, olha irmãos, eu queria pedir a vocês, Timóteo, ninguém despreze a mocidade desse menino, o menino é novo. Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus usa os meninos. Então só vai botar esse irmão, é muito novo nessa congregação. Acontece que Deus vai usar. Glória a Jesus. Aí você vai montando esse quebra-cabeça aqui, que não é difícil para os estudiosos da Bíblia, mas, meus irmãos, não despreza a mocidade. Quando você chega lá em 1 Coríntios também, capítulo 16, versículo 10 e 11, Paulo está encorajando os irmãos coríntios a receberem lá o Timóteo. Olha, não trate como inferior nenhuma pessoa sem experiência. É um texto maravilhoso. E aí a gente descobre, meus irmãos, que Paulo está lembrando a Timóteo, olha Timóteo, reaviva esse dom do Espírito que está operando em você, porque esse é um dom para o serviço, para você receber de Deus competência e habilidade para poder pastorear esta congregação. Aí Paulo disse isso, Timóteo, olha, isso não é um espírito de medo, de timidez, mas é de poder. Esse dom é um dom de poder, e aqui não é poder do Espírito Santo, é a autoridade para dirigir, para governar. E ele diz assim, e de amor, porque você não pode exercer o poder sem o amor, e de equilíbrio, porque sem o poder e sem o amor não vai haver equilíbrio. Mas meus irmãos, aí vem o terceiro apelo para encorajar a fé e o ânimo de Timóteo. O terceiro apelo é: enfrente o medo com poder, amor e equilíbrio. Noutra tradução, moderação. Noutra tradução, prudência. Na versão Almeida e corrigida diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, ou seja, de poder no original, e de amor e de moderação. Na NVI diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E aqui o que Paulo estava querendo dizer é o seguinte: Timóteo, para você viver aqui à altura do seu chamado, através da direção do Espírito Santo do Senhor, olha, eu quero te dizer que você
precisa de sabedoria para ensinar, para dirigir. E para isso, agora, ele precisava tomar duas decisões. Para o jovem pastor Timóteo estar à altura do seu chamado, através de uma direção, de um ensino sábio, ele precisava tomar duas decisões. Primeira decisão: aprender a combater o espírito do temor, do medo. Meus irmãos, eu confesso que isso parece assim, tão simples, mas é muito mais complicado do que você possa imaginar. Não tem aqui nesse culto presencial, nem quem está me ouvindo online, um homem nem uma mulher que nunca tenha sentido medo. Nunca. Essa é a realidade. Mas Paulo diz aqui, nós vamos dissecar esse versículo 7 pelo menos em 3 partes. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, a parte A. Aqui o texto de 2 Timóteo 1,7a, na outra tradução diz, não nos deu o espírito de covardia, que é o mesmo que medo no original. Não provém de Deus esse medo. Era isso que Paulo estava querendo dizer. E que Deus está nos dando aqui é poder, é amor, é uma mente equilibrada. Mas quem ainda não sentiu medo, quem ainda não sentiu pavor, a verdade, irmãos, é que o medo nunca vai parar de vir contra nós. Por isso que o escritor sagrado, Eclesiastes, olha, se o homem que tiver medo e temor, ele não vai semear. Se olhar para o vento, ele não vai semear. Se ele olhar para as nuvens, ele não vai plantar, portanto não vai colher. Então a gente precisa aprender o que Deus está nos mandando fazer, e fazer, ainda que a gente tenha medo, mas vamos fazer. Diga assim comigo, levantando sua mão, vamos fazer. Mesmo com medo, devemos fazer. É preciso, meus irmãos, coragem. A gente sente às vezes medo, mas tem que fazer o que deve ser feito. Estou uma época dessa, uma situação dessa, não dá para a gente fazer. Como é que vai ser essa construção? A economia, pastor, o mundo vai se acabar. Enquanto ele não se acaba, nós vamos fazendo. Mas se Jesus voltar, glória a Deus, nós vamos subir. Eu me lembro que um dia, não era bem jovem, meu pai tinha um terrenozinho lá no Bom Jardim, que a gente morava lá. Ele disse, então Zé, nós vamos lá na faculdade de agricultura, nós vamos trazer aqui uns 40, 50 pés de graviola, vamos trazer umas mangueiras essas, que tem uma manga bonita, enxertada, e nós vamos plantar. Eu disse, vamos, fui com ele, trouxe 40 pés de graviola, não sei quantas mangueiras mais, e coqueiro e outras fruteiras. E nós estávamos plantando. Nós estávamos plantando um pé de manga, uma manga muito bonita, parecia uma foice grande, e eu estava plantando quando a irmã, saudosa memória, minha querida irmã Raimunda Terto, lá no Bom Jardim, os irmãos da antiga vão lembrar, ela chegou e eu estava plantando com meu pai, quase meio-dia, e ela disse, que é isso, irmão Carlos? Eu estou aqui plantando aqui umas frutas, umas fruteiras com o Antônio Zé. Ela disse, irmão Carlos, não vai perder seu tempo não, Jesus está voltando. Jesus está voltando, pastor. Se preocupe mais que está plantando essas coisas. Aí, enquanto ele não volta, nós vamos plantando, né, Antônio Zé? Sim, senhor, vamos plantando. Ela não viu ainda, ela não viu todas as fruteiras dar fruto. Mas ela ainda provou daquele pé de manga. Foi para o céu e as mangas ficaram lá. E as graviolas também. Vai plantando, meu irmão. Vai fazendo, vai caminhando. Irmãos, eu aprendi alguma coisa diferente aqui nesse ensino de 1 Timóteo 1,7. O Senhor vivificou para mim. Eu sempre pensei que quando eu sentisse medo é porque eu era covarde. Mas eu aprendi umas coisas assim, sabe, irmãos? Me lembrei de Josué. Pastor, meu querido Paulo Roberto cantou há pouco aqui. Josué, ele estava com medo. Levanta-te, Josué, tem bom ânimo. Levanta-te. E eu sempre que prego a mensagem, a conquista de uma vitória, eu me lembro de Josué. Esforço e ânimo para se levantar. Porque tem que fazer força, irmão. Porque tem dia que a gente não está nem com coragem de levantar. Faz força. Esforço e ânimo para conquistar. Esforço e ânimo para vencer. Esforço e ânimo para enfrentar. Glória a Deus.
Josué, levanta-te, a terra que está diante de ti, que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Se você ainda encontrar na nossa mídia, procure uma mensagem que tem por título Moisés, meu servo, é morto. Essa é uma mensagem assim emblemática. O que Deus estava dizendo para Josué: Josué, o medo não irá lhe atacar somente agora não, vai atacar todo o tempo, mas se levanta, ande em obediência, porque eu vou fazer você prosperar, eu vou fazer você vitorioso. Aí Deus começa a encorajar: olha Josué, está aqui, olha, eu vou te dar, aí mostra as fronteiras da conquista, daqui desde o Jordão até o mar, desde o rio tal, a outra extremidade. Se levante, Josué. Não, quero morrer. Não, mas aonde pisar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança. Eu quero morrer, Josué. Eu quero dizer para você, se você se levantar e guardar o livro dessa lei, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e fizer tudo quanto dentro está escrito, então eu vou fazer prosperar o teu caminho. Se levante, Josué. O homem pulou. Glória a Deus. E vocês sabem o que foi que aconteceu daí para frente. Nós não somos covardes, irmãos, porque sentimos medo, mas nós seremos covardes se nos deixarmos dominar pelo medo a ponto de ficarmos paralisados. Porque o medo é um espírito que ele produz, irmãos, sintomas físicos e emocionais. Ele nos paralisa. Eu estou dizendo isso porque um dia eu já estive paralisado. Quando o medo, irmão, nos ataca, podemos nos sentir trêmulos, começa a suar, começa a tremer, o coração balança, você parece que vai ter um infarto. O medo, irmão, é tão terrível que ele pode ser necessário que em algum momento a gente reunir todas as forças. Do contrário, você não consegue. É difícil, mas ainda assim não significa que nós somos covardes. A palavra de Deus nos diz assim: eu quero dizer para vocês, assim diz o Senhor, não trema, não sue, não chore, não se abale. A palavra de Deus não diz assim não. A palavra de Deus diz inúmeras vezes: não temas, eu estou contigo, ser forte, eu te ajudo. Se levanta, eu te tomo pela tua mão direita. Quem levanta a sua mão também direita e agradece a Deus, o Senhor diz: não temas. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. A forma de vencer o medo é você caminhar através dele, para o outro lado, para o lado da liberdade, para o lado do poder. Essa é a primeira decisão: não vos dê o espírito de temor. Segunda decisão, para viver à altura do chamado do Senhor: colocar em prática 3 virtudes. Meus irmãos, a hora já passou, nem me dei conta. Vocês aguentam o resto da mensagem? Eu vou ficar só no primeiro ponto mesmo, depois a gente continua. Colocar em prática 3 virtudes fundamentais para o exercício dos dons que recebemos, seja na área do ministério ou em qualquer outra área do serviço da obra do Senhor. É claro que a aplicação da palavra para o ministério ela é mais forte. Então, a primeira virtude fundamental para o exercício do dom que nós recebemos, era isso que Paulo estava dizendo: Timóteo, aviva esse dom. Primeiro, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de poder. Poder. Meus irmãos, as pessoas suspeitam, e eu lhes dou razão, muitas vezes do poder. Isso em razão daquele ditado que nós ouvimos sempre, né? O famoso ditado: o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe muito mais ainda. O poder, realmente, ele pode ser mal, tanto para os que exercem, como para aqueles que estão sobre a sua autoridade. No entanto, o poder é necessário para dar norte aos relacionamentos humanos. Não esqueça de Romanos 13, que eu só cito. Alguém tem que tomar decisões. Alguém recebeu o dom para dirigir. Você imagina você chegar na igreja: irmão, quem vai dirigir o culto? Irmão, quem quer dirigir o culto? Irmão, tem algum irmão aqui que cante? Vem aqui, irmão. Não, irmão. Tem alguém que recebeu um dom do Senhor, de autoridade. Aqui é o termo,
é exousia, né? No original. É aquela mesma palavra que está lá em João 1:12. Todos quantos receberam, ele deu poder, essa autoridade, a tornarem-se filhos. É nesse mesmo contexto. E esse poder aqui é necessário. Então alguém tem que tomar decisões, alguém tem que proteger os fracos, alguém tem que direcionar, tem que guiar, tem que orientar. Mas tem pessoas que querem ter a sua própria concepção. Não, irmão, eu não concordo com a visão da sede, eu não estou alinhado com ela, por isso eu não participo. Meu irmão, se você estiver aqui me ouvindo, quando terminar eu quero falar com você. Porque se você não está aliado, não se submete à autoridade, o que é que você está fazendo no nosso meio? Aí eu preciso conversar contigo, para você se alinhar, para você participar, para você se organizar espiritualmente, porque do contrário tu vais perecer, tu vais ser um empecilho, vai combater contra a unidade da igreja, vai combater contra o reino, contra a obra do Senhor. E eu posso te garantir, você não vai terminar bem. E eu digo com convicção, você não vai terminar bem. Mas não vai ser a nossa culpa. Você está sendo advertido. Alguém tem que regulamentar a vida da sociedade, sim ou não, meus irmãos? É complexo, mas tem. Imagine, irmãos, se eu chegar amanhã em uma repartição pública, eu disse assim, eu queria falar aqui com o diretor. Disse, quem é o senhor? O senhor marcou? O senhor veio tratar de coisa? Não é aqui, o senhor veio na repartição errada. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas têm regulamento, têm critério. E é porque na igreja do Senhor tem um Espírito Santo para guiar e para dirigir. Então alguém tem que dar aos outros um senso de direção. Quem concorda diz amém. Se não fosse assim, não precisava de Josué, não precisava de Abraão, não precisava de Davi, não precisava de Jesus de Nazaré, não precisava dos apóstolos. O Espírito Santo também não precisava dele, de dizer, olha, separa que esses homens temente a Deus para o diaconisa, como diáconos na casa do Senhor, para servir. Não precisava. Então, irmãos, isso tanto é verdade, essa questão do dom, aqui no caso, né, para a igreja, como para a sociedade em geral. Ninguém aqui é um indivíduo solitário, vivendo do seu jeito, porque tem pessoas que é assim. Ele se isola, fica lá no cantinho e quer fazer do jeito dele. Não, nós temos um norte. Tem uma missão, a igreja. Tem orientação. Quem confirma que tem, meus irmãos? Aqui, levanta a mão. Duvido um dos nossos pastores não conhecer isso. Todos conhecem, estão muito bem inteirados. Graças a Deus por isso. Meu irmão, sem poder de liderança, vira anarquia. A anarquia impera, tanto na igreja como na sociedade. Irmão, pastor, mas como é? Porque fulano disse assim, fulano está dizendo assim. O Novo Testamento, meus irmãos, eu vou terminar a mensagem, os irmãos não vão descansar não. O Novo Testamento insiste que a intenção de Deus para com as autoridades humanas é promover a ordem e a harmonia no mundo. Está lá em Romanos 13. E ele fala inclusive da disciplina e da correção para os que se submetem contra a autoridade constituída. E olha, irmãos, que Deus tem feito algo aqui na nossa igreja diferente de muitos lugares, onde pastores eles utilizam desse poder de uma forma assim quase caudilesca, como verdadeiros caudílicos, ditadores. Esses pastores são quase divinais, mas eu quero dizer que no final só sobram os ais, as 3 últimas vírgulas. Eles dão ordens, eles imperam, ninguém olha, é tanta da coisa. Isso é verdade tanto para a igreja como para a sociedade. Deus dá dom às pessoas para serem usados em benefício de todos. Entre esses dons está o dom de poder para fazer as coisas acontecerem na igreja segundo a vontade de Deus e a promessa de Deus. Quantos irmãos de vocês não sabem? Eu sei que vocês sabem. Esse poder é misterioso muitas vezes. Por um lado, alguém pensa que esse poder é apenas uma questão de assumir um cargo na igreja, de ter uma função na igreja. Outros acham que esse poder, não, fulano é uma pessoa assim, da personalidade forte, esse dá para liderar. Poço,
O nome fala, a terra treme. A esposa parece uma vara verde. Quando ele chega na igreja, lá vem um pastor, pelo amor de Deus. Ele vai chegando em casa, a mulher, menino, lá vem teu pai. As meninas, esconde, corre, lá vem teu pai. Quem é que vem, meu irmão? É um pastor ou um leão? Esse poder aqui, irmãos, é aquele que nos habilita, nos dá capacidade, habilidade para trabalhar, para orientar, para dizer, dá direção às pessoas têm desejo de obedecer, têm alegria de ser conduzido, se sente confiantes de serem conduzidos, de serem guiados por essa direção, porque há algo que vem do céu. Mas os insubmissos, os incircuncisos, os críticos, e tem uns que gostam de tensionar o ambiente. Ele não se submete, aí vai no Instagram, uma pitada, e solta o veneno, mas ele quer pregar em todas as nossas congregações. Não vai pregar. Pelo menos os que eu identificar, eu proíbo tudinho, porque Deus me deu essa autoridade, esse tipo de poder. Pelo tamanho do amém que a igreja deu aqui, já está feita, a resolução já está feita. Irmãos, Deus dá direção aos seus servos. E não é só a mim não, os nossos pastores nas congregações, eles receberam a autoridade do Senhor. Pode ser um auxiliar do trabalho, ele recebeu a autoridade pastoral para pastorear aquele rebanho. Ali tem um irmão presbítero, mas a gente sabe, mas o pastor é aquele auxiliar, e a autoridade dele é pastoral. Isso é que é lindo, irmão, na obra de Deus, sabe? Aquele poder, as pessoas seguem com alegria, tem a alegria de seguir, porque alguém está ali falando com sabedoria, aquela sabedoria convincente, promovendo a cura, a esperança, onde se faz necessário. E eu não tenho dúvida que claramente Timóteo recebeu esses dons na área de poder. O que era que estava acontecendo? Parece que Timóteo, com aquela personalidade dele assim um tanto tímida, não era muito forte, ele precisava ser encorajado, estava com medo. Aí Paulo disse assim: reaviva o dom. Tu recebeste esse dom de autoridade para dirigir a igreja, Timóteo. Mas vem aqui a segunda virtude fundamental para o exercício dos dons que nós recebemos. Diga assim comigo: o amor. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de amor. Paulo nos ensina que à medida que nós exercemos o poder, precisamos agir com amor. E esse é um dos problemas sérios, inclusive no contexto da igreja, porque a pessoa recebeu a autoridade. Quem manda aqui sou eu. Deus me colocou aqui, meus irmãos, aqui é do meu jeito. A sede é a sede. Congregação tal é a congregação tal. Então eu faço, depois comunico. Paulo ensina, meus irmãos, que na medida que a gente exerce o poder, a gente precisa agir com amor. Poder divorciado de amor, irmãos, rapidamente se torna destrutivo, e por que não dizer diabólico? Já o amor sem poder acaba se degenerando para aquele sentimentalismo vazio. Tem ocasiões que o negócio pode virar a casa da mãe Joana. O músico dá um grito, o dirigente: sim senhor. E aí, pastor? Aí o irmão, quem manda é o baterista, é o irmão da guitarra, que ele comprou a guitarra e toca. A guitarra é minha, vem no dia que eu quiser. Ele diz: mas irmão, posso botar outro? Pode não. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que a gente já exerceu autoridade, vocês nem sabem disso. O dia o dirigente chegou e disse: pastor, a minha luta é essa. É um conjunto que quem manda, quem dá as cartas, é assim, é assim, é assim. E eu quero que o senhor me autorize a suspender todos eles. Amém, em nome de Jesus, vai e não temos. Meus irmãos, muito obrigado por esse tempo. Vocês não vão mais tocar, porque vocês vêm quando querem. Domingo vão visitar outros ministérios. Aparece quando quer aparecer. Quando não quer tocar, não vem, não deixa ninguém tocar, não ensina ninguém, bota todo mundo, dispensa todo mundo. Porque o irmão, filho do presbítero, vai desviar, não sei o que. Irmão, tem que tomar providência. Se não houver orientação, irmão, o negócio vira uma anarquia. Aí o dirigente: meu pastor, o senhor me ajuda? Ajudo. Chamei o José Dias, vamos conseguir um músico dentro dos nossos. Nós temos aqui bem umas 4 turmas de músico bom. Vamos mandar para a congregação, a igreja vai abençoar a passagem de tudo. Vamos reunir lá um grupo de adolescentes, ensinar esse povo.
Pastor, mas lá não tem nenhum instrumento. Compra tudo. Não tinha nada da igreja, tudo era desse povo. Aí eles: nós temos o poder. Somos o dono da bateria, somos o dono da guitarra, o dono da pedaleira, o dono do prato. Acabou. Manda prato, manda bateria, manda guitarra, manda contrabaixo, manda tudo. Manda o professor. 3 meses depois a igreja já tinha um outro conjunto. E eles olhando: olha aí, olha aí. Aí um chegou: irmão, porque a gente está arrependido. Opa, glória a Jesus. Porque o irmão fez com amor, irmãos. Eu estou aqui contando um negócio assim, mas foi lá: meu filho, é o seguinte, aqui é assim, agora você vai esperar aqui a oportunidade. Mas a minha guitarra é melhor, pastor, o som. Não tem problema não, a gente vai com um violãozinho mesmo. Eu já vi esse filme algumas vezes. Tem dirigentes que estão aqui me ouvindo que já viram isso. Porque esse grupo manietava, dirigia. Cheguei numa igreja no interior que tinha uma irmã que ela profetizava. Graças a Deus que aqui não tem mais negócio de aviãozinho para lá. Aqui não tem não, meu irmão. Fogo aqui não está nas canelas não, tem que estar no coração, tem que se converter. Cheguei lá, João Pessoa agora, o pastor Tucano, o pastor Arquimedes sentou perto de mim, até ele adoeceu, me preocupei. Ele disse: pastor Antônio, lá no Ceará tem uns aviãozinhos, tem um negócio de um pessoal, uns trejeitos, uma coisa. Tem, mas não, irmão. Pelo menos nos cultos que eu dirijo não tem. Não sei se é porque na época quando eu estou dirigindo o culto não tem aeroporto para eles baixar. Meus irmãos, eu não fui criado com essas coisas não, meu irmão. Um ribuliço maior do mundo. Quando você vai atrás desses vasos, estão tudo vazando. Eu estou falando de amor e estou escolhendo o amor para exortar, porque a Bíblia diz que quem exorta, exorta com amor também, está escrito. À medida que a gente vai exercendo o poder, a gente vai exercendo com amor. Mas quando, irmãos, quem exercita o poder é reconhecido por este amor, pela generosidade, pela prudência, pelo discernimento, a paciência, as pessoas ficam mais dispostas a se emendarem, a se arrependerem, a marchar junto com a gente, a obedecer às instruções. Porque não é aquele poder. Meus irmãos, é o seguinte: aqui comigo é assim, irmão. Eu corto logo o boi. A porta da frente é a porta de serventia. Meu irmão. E esse conjunto, assim, quem é esse menino? Disse: meu Jesus. Isso Deus não se agrada desse tipo de poder nem de autoridade. Porque esse poder, como o dom que Timóteo tinha recebido, Paulo disse assim: olha, é com amor, Timóteo. Vai com cuidado. O pessoal está pegando pesado contigo, mas vai com cuidado. Aí Paulo afirma em 1 Coríntios 16, 14: todas as coisas sejam feitas, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Olha, irmãos, e o tempo já passou. Imagino que eu só estou no primeiro ponto da mensagem e vou já terminar. Para que você tenha uma ideia, eu poderia citar aqui pelo menos os primeiros 14 versículos decorados de 1 Coríntios 13. Não vou fazer, mas tem 16 definições sobre o amor de Deus ali, só nos 8 primeiros versículos. Mas, meus irmãos, esse poder aqui é próprio do Evangelho. Quem se lembra de Romanos 1,16? O Evangelho, né? Que fala do Evangelho como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu estava pensando que o poder do próprio Evangelho emana do amor do Pai que deu o seu próprio Filho, glória a Deus, para nos salvar. Resposta à nossa necessidade, né? Então os ministros do Evangelho, principalmente, os crentes em geral, precisam descobrir que este amor, que este poder e amor são inseparáveis para o serviço e a obra do Senhor. Então Paulo nos ensina que o Espírito, ele derrama esse poder, como ele estava falando a Timóteo, e esse poder ele também dá aos líderes. Vamos ao
a terceira e última virtude fundamental para o exercício dos dons que recebemos: prudência, na tradução atualizada. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de prudência. Outra tradução, de moderação, e na NVI, de equilíbrio. Eu gosto muito dessa última palavra, equilíbrio, porque expressa muito bem o que é moderação e o que é prudência. Irmãos, nós como líderes na casa do Senhor, nós como crentes, nós que servimos ao Senhor nas mais diferentes áreas, a gente precisa ser capaz de pensar com clareza, de pensar com astúcia, mas também com pureza, né, sobre o que precisa ser feito e como melhor podemos fazer. Naturalmente, aqui que os obreiros em geral precisam começar com as suas próprias vidas. Paulo diz: começa com Timóteo lá dos fundamentos, não esqueça isso, com a própria vida, aonde a gente aprendeu a moderação, onde a gente aprendeu a disciplina, a moderação, a prudência, o equilíbrio que ele fala aqui, a autodisciplina. É isso que vai fazer diferença na organização da igreja do Senhor, no trabalho do Senhor. Irmãos, vocês não imaginam, eu agradeço a Deus todo dia, uma igreja da dimensão da nossa, mais de 50 mil crentes nessa cidade. Como essa igreja se move, como ela é dirigida, como esse rebanho está se movendo, está sendo edificado, está sendo alimentado, sem se dispersar, porque há uma direção, a direção do Espírito Santo de Deus. Deus tem levantado homens e mulheres para este governo, para esta condução. Glória a Deus. E a igreja só se submete a ela quando observa que é o Senhor que está guiando, que é Ele que está dirigindo. Aí a igreja se sente segura, sim ou não, meus irmãos? Se sente segura. A pessoa vem assistir o culto: eu gostei muito daqui, eu gostei da palavra do pastor e fui ficando, eu gostei do culto, pastor, eu podia ficar aqui. Nem assim que está acontecendo, irmão, nas congregações. Irmão, o senhor podia me receber? Pastor, eu me identifiquei com o senhor, mas eu nem me conhecia, mas foi a palavra. As pessoas estão chegando aqui, mas eu sei que as pessoas estão chegando nas congregações, dos mais diferentes lugares. As pessoas se sentem bem, ou eu me sinto aqui amparado, eu sou visitado, eu recebo uma palavra, tem atenção, tem acolhimento, tem instrução, tem ensino, tem uma boa palavra. Glória a Deus. Eu sinto a graça, o poder do Espírito Santo. Nós, irmãos, todos os líderes, em todos os níveis, precisamos desta prudência, de modo que a gente possa olhar assim para trás, sem se arrepender das nossas decisões, das nossas atitudes, na esfera pessoal, na esfera da liderança, na esfera familiar, na esfera da igreja do Senhor. Esses eram os dons que Timóteo precisava reacender. Quero convidar a igreja para ficar em pé. Nesse ponto aqui eu ia falar agora do segundo ponto, fica na próxima terça. Recomendações úteis para conservar o modelo da sã doutrina e prosseguir firme na fé e na missão de levar adiante o Evangelho de Cristo. Aí eu vou falar de 5 recomendações, os versículos 8 até o 14, mas fica aí para a próxima terça, querendo Deus, em nome de Jesus. Eliseu, eu acho que você já tem um hino aí com a Genô para cantar com toda a igreja. Meus irmãos, agora olhe para cá. Deixa eu repetir algo que o Espírito Santo do Senhor tocou o meu coração, e que eu falei, eu acredito, não sei se algumas mensagens anteriores aqui. Quando Jesus, ali em Mateus capítulo 10, ele foi conversar com os discípulos sobre a missão dos 12, ele disse assim no versículo 16: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e astutos como as pombas. Desculpe, e simples como as pombas. Noutra tradução diz assim: portanto sedes astutos como as serpentes e puros como as pombas. É a mesma coisa. E eu compartilhava com os irmãos e quero relembrá-los agora, que às vezes a gente se identifica com a astúcia da serpente, e às vezes se identifica com a pureza das pombas. Mas o que Jesus está orientando os discípulos na missão é que eles precisavam deste equilíbrio, astúcia e pureza. Astúcia sem pureza torna-se manipulação.
Mas pureza sem astúcia torna-se ingenuidade. Eu estava pensando, Jesus, quantas vezes eu sofri por causa da minha ingenuidade. Jamais esperava assim. Fui ingênuo, faltou astúcia. Mas a gente não pode ser astuto, esquecendo-se da pureza. E aí temos que lembrar do caráter de Jesus. Pedir a Ele que reavive, nos ajude a reavivar esse dom, nos dando essa habilidade, esse discernimento, para que a gente não use a astúcia da serpente, como algumas pessoas às vezes usam. O irmão me disse: pastor, eu tenho a prudência das serpentes. Nada da pureza, ele não falou. Eu fico no meu cantinho. Quem me feriu, pode esperar. Eu fico lá no meu cantinho. Um dia aquele infeliz vai passar. E o meu bote, a minha mordida, vai ser Sara Maligna, como aquele personagem antigo da televisão. Esse crente precisa se converter. Você é astuto, você recebeu discernimento, isso é importante, mas não esqueça da pureza. Às vezes na nossa ingenuidade a gente acredita, a gente acaba se ferindo, acaba se precipitando. A ingenuidade, ninguém sabe que está tratando com uma pessoa astuta, uma pessoa que premeditou alguma coisa, estava esperando só uma palavra, só um detalhe, para utilizar contra você, e você, na sua ingenuidade, acreditou. Eu creio que todos nós já sofremos por causa disso, mas o Senhor está dizendo hoje aqui: reaviva o dom, reaviva o dom. Levante a sua mão, irmão, com muita alegria, e diga: reaviva o dom. Diga assim: Senhor, me ajude, Senhor, me ajude. Glória a Deus. Vamos cantar. Ainda não é 9 horas, a gente pode cantar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Aleluia, a igreja canta. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar Reaviva o dom. para salvar. Quando eu te uso, cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Não temas, não temas. Das feridas, Apesar das decepções, Reaviva o dom. eu te chamei, O Senhor te chamou, aleluia. eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Levante a sua mão. Deixa eu te usar Ministra cura. para salvar. Ó Senhor, nós ministramos cura. Cuida, Senhor, de tudo. Cuida, Senhor. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para
temor, mas de ousadia. Onde eu te colocar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei. Levante a sua mão e receba, meu irmão. Receba esta graça. Reaviva o dom. Vamos repetir a segunda parte, bem bonito. Para curar, Aleluia. deixa eu te usar para salvar. Alguém está enfermo? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, meu irmão. De tudo que te faz Pastor Chaguinha, vem andar. Vem até aqui, Pastor Chaguinha. Nós vamos orar. Você está enfermo, está doente, saia do seu lugar. Você está em casa, está doente, fique em pé, vamos orar por você. Se você não puder, mesmo deitado, você vai receber aí do Senhor a cura. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor está soprando. A sarça de Deus está acesa hoje aqui. Azeite novo, puro, batido de oliveira hoje para a tua lâmpada. Sai daqui hoje renovado, fortalecido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir, meu irmão, minha irmã. Você que quer reconciliar, venha. Quer aceitar o Jesus como Salvador? Venha aqui diante do altar de Deus. Aleluia. Pastor Chaguinha vai estar orando. E depois o pastor Antônio Carlos Lira vai trazer a bênção apostólica, a bênção final. Louvado seja o nome do Senhor. Levante as suas mãos. Isso. Todos os que estão enfermos, aqui no templo ou em casa, há uma unção de cura, há uma unção de milagres sobre nós neste momento. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Abra sua boca e comece a orar. Abra sua boca e comece a glorificar. Abra sua boca e comece a adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. O templo está tomado pela glória de Deus. Pai, no nome de Jesus nós oramos agora, crendo no poder que há neste nome poderoso, crendo na unção, crendo na manifestação da tua glória. Oramos agora, meu Deus, para que este poder de cura se manifeste neste momento. E onde houver uma mão levantada, onde houver um coração aberto, seja visitado agora pelo poder de Deus. Em nome de Jesus nós ordenamos que todo mal caia por terra, que toda enfermidade seja arrancada, que toda enfermidade seja queimada agora. Em nome de Jesus vai caindo por terra todo mal. Aleluia, aleluia. Caia por terra todo mal agora. Todo, meu Deus. Aleluia, aleluia. Ordenamos em nome de Jesus que o mal saia. Toda a opressão maligna seja repreendida agora, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra, espírito causador do pânico, da ansiedade, da depressão. Aleluia. Eu gostaria que uma irmã viesse aqui comigo, por favor. Glória a Deus. Uma irmã do círculo de oração. Vem aqui, irmã. Fica ao lado desta jovem, por favor. Receba a visitação do Espírito de Deus agora. E todo o mal da tua vida caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra todo o mal em nome. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Para a glória de Deus Pai, seja livre. O Senhor está trabalhando na vida desta jovem. Há uma unção de libertação sendo liberada sobre esta jovem agora. A igreja, por favor, estende as mãos aqui. Estende as mãos para cá, porque o Senhor está libertando. Oh glória,
aleluia. A igreja está debaixo da glória de Deus. Pai, onde houver um caroço, arranca o caroço, arranca o tumor, arranca a inflamação, arranca a infecção, arranca o mal da cabeça, dos olhos, dos ouvidos, da garganta, dos pulmões, da coluna, do coração, dos rins, do fígado, dos ossos, do sangue, em nome de Jesus. Receba a cura para a glória de Deus Pai. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousam sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Que todos digam amém. A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Amanhã, culto do Ministério Feminino aqui. Vai estar pregando a missionária Rita, lá dos Estados Unidos. Deus abençoe, em nome de Jesus. E eu te encherei.